Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto, psicólogo, doutor em psicologia, um pesquisador do comportamento humano e estamos começando o episódio número 65 do Cognamentos Podcast. E você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E para começar, dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram e nas outras redes sociais. No Instagram, além dos episódios, teremos outros conteúdos. Já estamos toda segunda-feira com as nossas lives na medida, eu e o professor Lucas de Francisco Carvalho, falando sobre avaliação, sobre psicologia, falando sobre medida em psicologia, conversando com as editoras. Então não perca nenhum desses conteúdos lá no nosso Instagram, é o @cognamentos. E além do Spotify, você ainda pode ouvir o Cognamentos no Deezer, no Apple Podcasts, Amazon Music, Castbox e também estamos no YouTube. E você ainda pode conferir todos os episódios e as dicas do Fale-me Mais Sobre Isso lá no nosso site, no cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugeriram nos episódios. E como você já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram. Fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E se você preferir, pode ainda mandar um e-mail pra gente pro contato@cognamentos.com.br. E agora aquele momento de fazer aquele pedido especial para você que está nos ouvindo, que já é um ouvinte antigo, ou você que está conhecendo o nosso podcast agora. Quando eu falo de nos seguir no Instagram, de nos seguir lá no Spotify, além de nos avaliar, eu sei que isso é repetitivo, não tenho o que fazer mesmo, né? Mas é muito importante para o crescimento e para a manutenção do Cognamentos. Como vocês sabem, esse é um conteúdo totalmente gratuito. Todos os convidados que gentilmente dividem as suas experiências conosco participam de forma gratuita, voluntária. Mas é claro que manter esse projeto ativo tem custos, tem custo de edição, tem o custo da hospedagem, tem o tempo para gravar, tem o tempo para editar, tem o tempo para postar, enfim, tudo isso gera um custo. Então, se você está achando esse conteúdo relevante, eu só peço essa ajuda nas redes, que cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo assim para outras pessoas. Então, desde já, agradeço muito a você que tem nos ajudado a manter esse projeto firme e forte aqui. Você que foi lá, curtiu a nossa publicação no Instagram, encaminhou a nossa publicação, comentou na publicação, você que começou a nos seguir no Spotify, que deixou suas estrelas lá para nós, por favor, isso é muito importante, que comentou nos episódios lá no Spotify, inclusive, pode ser muito bom, um gostei, muito obrigado por essa ajuda, realmente vocês estão fazendo uma grande diferença aqui para o nosso projeto. E só lembrando que nós continuamos com o nosso grupo exclusivo no Telegram, que a gente continua ali um bate-papo. Eu tenho postado ali alguns artigos que embasam os nossos episódios, sobretudo os drops cognamentos. Tenho colocado lá e a gente tem um espaço aberto para trocar ideia. Então, se você quiser, sinta-se à vontade. Basta você acessar o nosso Instagram e lá nos nossos destaques, lá tem um link para este grupo. Então, esteja muito à vontade para participar de mais essa iniciativa. E é claro, depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos para o nosso episódio de hoje. E hoje nós vamos conversar com uma convidada que eu conheci lá no Congresso da Mensa Brasil. A gente bateu um papo ali. A Renata T.O., ela vai se apresentar daqui a pouquinho. É interessante a gente pensar que essa já é uma proposta do Cognamentos, não simplesmente fazer conteúdos de psicologia, mas sobre saúde mental e bem-estar de maneira geral. E conversar com pessoas de outras áreas é uma das nossas iniciativas, né? Foi muito legal quando ela veio dar uma sugestão. Eu falei, então, por que você não fala sobre isso com a gente, né? E aí ela aceitou aqui e a gente vai bater esse papo hoje sobre o desenvolvimento infantil, a autonomia das crianças, né? A inserção de atividades da vida diária, da rotina das crianças, enfim, ela vai falar um pouquinho nessa perspectiva da TO e que ela entendeu ali naquele bate-papo que a gente estava tendo ali, que fazia sentido a gente falar sobre isso, e eu fiquei muito contente
né, com essa possibilidade. Por favor, Renata, se apresente aqui para os nossos ouvintes. Olá, muito obrigada. Bom, eu sou terapeuta ocupacional clínica há 17 anos. Caramba, legal. Trabalho com o público, né, da infância e da juventude. Falo assim porque não tem uma idade específica, nem um público específico, eu falo com aquelas pessoas, né? Quando eu te ouvi falando lá no congresso sobre o modelo CHC, e entender um pouquinho ali sobre os fatores, quando a gente pensa nas questões sensoriais, motoras, me veio muito isso de me preocupar e de dar muito respaldo ao que eu vejo, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional, que é a preocupação das crianças do não fazer, do não participar das atividades do dia a dia. E aí foi isso, né? Como você bem colocou, tivemos o nosso bate-papo ali, alinhamos, e eu espero poder contribuir um pouquinho para a reflexão, tanto de pais como de pessoas da saúde, da educação, né, profissionais aí que tenham interesse nesse assunto. Perfeito. Não, e é uma demanda não só atual, né? Porque a gente pode até pensar agora até nessas questões de internet, enfim, das atualizações de leis que a gente teve agora, mas o quanto o desenvolvimento, né, ele é fundamental, a gente sempre fala isso, e ali, quando eu falava do CHC ali, né, a primeira infância ali tem um aspecto fundamental, porque a gente está falando do desenvolvimento ali do córtex pré-frontal, ali, que tem uma questão de tomada de decisão, né? E o quanto a primeira infância é extremamente importante, né, nesse desenvolvimento e na estimulação. Embora ali a gente está falando de questões cognitivas, acho que tem essa questão prática, né, que talvez seja mais a sua atuação, você pode até me corrigir se eu estiver falando bobagem aqui, mas assim, primeiro ponto, assim, como é que você vê a demanda que você tem hoje, né, as principais dificuldades em relação a saber esse ponto, né, poxa, a criança, a gente tem que estimular, mas não pode exigir demais, mas a gente tem que dar autonomia, mas também ela é criança, ainda não vai tomar decisão. Não é uma linha que separa, uma linha específica, não tem aquela, a partir daqui, a partir dali. Como dosar? Como é que você percebe isso na sua prática? Como dosar isso, né? Que é uma demanda que eu também recebo nas avaliações neuroinfantis que eu faço, né? Às vezes tem muito isso, mas eu posso fazer assim, não posso? Como é que você vê, como é que a sua área vê isso, né? Ótimo. Eu falo que a gente tem que dar oportunidade para as crianças e pressupor que ela dá conta. Né? Uma coisa é nós falarmos enquanto profissionais, mas eu penso muito nas famílias que estão, de repente, ouvindo e pensando que quando que eu posso, né? Como você bem colocou. Eu sempre falo assim, tenta, oferece e vê o que vai acontecer. Se você entender que a criança deu conta, segue. Se você perceber que ela não deu conta, tenta entender o porquê que ela não deu conta. Ela não entendeu o comando, foram muitos comandos ao mesmo tempo, aquela demanda é muito difícil para ela, ou realmente ainda não é o momento. Num outro momento você tenta de novo. Eu falo que é muito comum as famílias ficarem esperando um sinal de um momento, né, de permitir. Ai, mas a criança vai... Eu tenho hoje uma vivência que é muito interessante, acho que é importante falar isso. Eu venho nesses 17 anos numa trajetória de mudanças de público. Né? Eu trabalhei lá atrás com idosos, adultos, depois eu fiquei trabalhando muito com crianças com dificuldades de aprendizagem, crianças com síndrome de Down, crianças autistas, e fui migrando, e há 4 anos, foi até o motivo do nosso encontro no Mensa, eu venho debruçando os meus estudos diários sobre a superdotação por conta da identificação do meu filho. Desde então, eu recebo muito esse público, então eu falo que eu fui passando de públicos diferentes, com necessidades de base diferentes, porém, esse ponto se repete em todos os públicos. A gente tem que presumir competências, e eu acho que isso é muito difícil. Por exemplo, quando eu vou para a escola levar meu filho, hoje ele tem 10 anos, eu fico só observando, né? Que tem famílias que ainda levam a mochila da criança até na porta da escola. A criança não pode dar 5 passos carregando a sua mochila. A criança não consegue atravessar uma rua de frente com o colégio, com uma faixa de pedestre, com uma pessoa auxiliando ali. Ela não tem essa autonomia. Quando que ela pode? Quando você tentar e ver o que vai acontecer, né? Eu acho que a gente precisa permitir que as crianças façam, independente se elas têm alguma alteração de base ou não. A gente precisa imaginar que ela dá conta, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante e que pega desde as crianças, né, ditas atípicas, até as crianças com dificuldade, ou até superdotados, que também têm suas dificuldades, né? Eu acho que é permitir, é dar a oportunidade, permitir a participação. Não existe um momento, né, uma linha que vai falar assim, olha, a partir de agora, mas a cada momento você vai oportunizando. E é esse ponto que você trouxe, né, Renata, é interessante porque, assim,
você dá a oportunidade, né? Então você tá mediando uma situação ali, né? Então, obviamente, como você falou, não tem o momento certo. Eu vejo, você tá falando agora, eu acabei de levar meus filhos da escola, né? E é a mesma coisa, né? Porque assim, eu chego lá, eu dou a mochila para dentro do carro, né? Eles vão e eu nem vou com eles, fico olhando assim, eles ir até porque senão atrasa, né? Eu nem vou assim, eles atravessam duas ruas ali na faixa, eu fico ali olhando, justamente, antes eu ia, né? Aí eu comecei a falar com o mais velho, falou, ó, só toma cuidado ali e tal. E assim, eu sei que eles dão conta hoje, né, de fazer isso e tal. E é justamente esse ponto. Há uma insegurança real, né? A gente fica, será que vai fazer? Será que não vai? A gente vai dando autonomia, né? E não tem receita de bolo também, né? Acho que é esse ponto que você trouxe, assim. A partir daqui, a depender, inclusive, da necessidade de suporte, em qualquer situação que seja, da criança, ela vai precisar de um tipo de acompanhamento diferente. E esse é o ponto de você entender o que o seu filho especificamente precisa ali, enquanto base. Você falou, você passou por diferentes focos de cliente, assim, focos de atendimento, né? Então, assim, todos eles precisam de um cuidado, de uma atenção específica ali, né? Exato, mas geralmente o que se mantém é um excesso de cuidados, de tentativa de preservação até da família, né? E aí a criança acaba não desenvolvendo. E você acha que isso tem aumentado, Renato? Porque assim, eu não sei se é aumentado ou mudou o foco, assim, porque, claro, é diferente, né? Às vezes eu falo isso com a minha esposa, assim, pô, quando eu via meu pai, né, quando eu era criança, era um mundo diferente, né? Era muito diferente. Eu até brinco, assim, com os meus filhos, né? Pô, eu jogo videogame com os meus filhos. Né? Meu pai nem ligava videogame, né? Na época dele não tinha nem essa possibilidade, né? E, então, já percebe que assim, eu falo que é uma geração de pais que joga videogame com os filhos, né? Que é diferente. Então, assim, você percebe que esse excesso de zelo, talvez, pela questão de sociedade mesmo, de desenvolvimento, você acha que mudou, aumentou, piorou ou simplesmente mudou o foco? Como que você percebe isso na sua prática? Eu penso que é um conjunto de mudanças sociais, né? Sim. E muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E, obviamente, que isso impacta. Eu sempre falo para as famílias que eu oriento que a gente tem que tentar encontrar o caminho do meio. Tá. Nenhum extremo. Não é fazer tudo absolutamente pela criança, imaginando que ela não dá conta. Ou uma realidade que muitas vezes acontece é a criança não precisa, porque ela tem funcionários que fazem, ela tem pessoas disponíveis para ela. Muitas vezes a criança não precisa fazer. Mas também a gente não precisa cobrar que ela faça absolutamente tudo como um mini adulto, né? Então, nenhum extremo. Então, qual que é o caminho do meio? Porque mesmo que essa criança não tenha necessidade de desempenhar aquela atividade na casa dela, ela precisa aprender a fazer. Né? Ela pode optar em não fazer, mas ela precisa saber. Eu sempre falo, vamos encontrar o caminho do meio? Então, um exemplo prático, assim, meu filho tem 7 anos, eu ainda dou banho nele. Quando que ele pode tomar banho sozinho? Fala, você já tentou observar? Fala, filho, toma banho. E observa, o que ele dá conta de fazer? Ele só consegue passar o sabão, mais ou menos, ele fica todo ensaboado. Ok, você pode ir orientando e pensa comigo. Ele vai para a escola hoje? Ou ele vai para a terapia? Ou ele vai para um aniversário? Não, ele vai dormir. Então tá tudo bem esse banho não ser tão bem tomado, mas você precisa valorizar que ele deu conta de fazer as etapas. Porque amanhã ele vai fazer de novo, e depois de novo, e depois de novo. E aí sim ele vai aprimorando essas habilidades e vai ficando bom nisso. O problema é que muitas vezes as famílias elas querem, como você colocou assim, nessa mudança toda, até de geração, de participação dos pais, eles querem poupar. E aí eles poupam. Aí a criança cresce e de repente você quer que ela faça absolutamente tudo. De um dia pro outro, né? E assim, como, né? Se ela não teve nem a autoestima dela valorizada, porque a todo momento assim, você não consegue, eu faço. Deixa que eu faço porque você não sabe. Eu falo, claro, se você vai deixar seu filho para a escola, você não vai deixar ele o cabelo mais ou menos limpo, né? Mas ele vai dormir. Amanhã ele toma outro banho para poder ir para a escola limpa. Aí você repassa esse banho. Quando que as crianças têm a valorização da autoestima também, de ser, né, capaz. E eu acho que aí, por isso que eu falo que é um conjunto de fatores. Eu acho que as crianças estão sendo levadas para um lugar de você não dá conta, você depende, né? Por um tempo. E daqui a pouco você acorda precisando ser independente. Sim. Então, eu acho que essa fatia do meio é onde a gente está falhando e é a minha grande preocupação, como mãe e como profissional, né? Você falou da criança não ser um mini adulto. Eu não sei se você conhece o Naruhodo, que é um podcast que é a minha grande inspiração para fazer podcast, né? Eu sempre falo isso. E o Altair de Souza, que é um psicólogo também, ele fala isso. Ele fala que crianças não são
adultos miniatura, mas os adultos são crianças grandes, né? Então, assim, às vezes essa dificuldade de saber aonde fazer, né? A manutenção de algumas inseguranças e tal. Mas é quando você traz esse ponto, eu tô com agora um de 14, acabou de fazer 14, meu mais velho, e o mais novo tá com 9, né? E claro, estão em fases diferentes, e o 14 já tá assim, 100% autônomo, faz tudo, né? Já tá começando até a criar as asinhas e sair e tal. Então, assim, que é uma nova fase de adaptação, né? Eu vou lá e eu levo pra sair com os amigos no shopping, eu vou buscar e tal. É aquela questão um pouco de... Até nesse ponto, nossa, como é que será que ele se vira ali sozinho, sem eu estar ali, né? Eu tenho uma amiga da escola também, que às vezes eles saem pra comer um lanche, alguma coisa, aí o pai dela, assim, a gente leva, conversa. Então, e é esse ponto de entender que, assim, eles estão criando... Eu acho que é uma fase pros pais, eu falo também como pai nesse momento, às vezes difícil de saber, nossa, ele existe longe de mim, né? Assim, E esse é um ponto, talvez associando a essa fase mais da infância, assim, né? Anterior, assim, nossa, ele começa a ser autônomo, isso aí me ajuda, né? Talvez é um ponto até dos pais levarem em consideração, né, que é isso que tá acontecendo. Quando você coloca, não tem um momento certo, eu incentivo, é uma habilidade, quando eu falava lá do CHC, são habilidades que vão se desenvolvendo com o tempo. Qualquer habilidade, seja ela física ou cognitiva, ela precisa de musculação, né? Precisa de treino, né? E aí, se você for expondo gradativamente, obviamente a criança cria um repertório ali. Eu tava assistindo essa semana, bom, meu mais novo, quando ele gosta de um filme, assiste alguma coisa, ele quer assistir toda hora, né? E ele viu um agora que é Diário de Pilar na Amazônia, não sei se você já viu esse filme brasileiro e tal. E é bem infantil, mas é legal, fala da conscientização do meio ambiente e tal, né? E aí tem uma parte justamente que a menina, a Pilar, ela fala fazer uma manifestação e a mãe dela fala, né, é criada pro mundo, né? Ela acorda de manhã, sai, vou lá fazer uma manifestação porque vão cortar uma árvore, e a mãe faz essa frase, eu até olhei pra minha esposa assim, tá vendo? Né? A gente tem que entender que, claro, tem pais que são mais flexíveis nesse ponto, e como a gente tá falando, vai largar, não é largar, mas é dar autonomia, né? Acho que você falou, é treino, né? É treino, você traz esse ponto enquanto uma grande possibilidade de ensaio ali pra criança, né? Exato. E tem mais, eu acho que a gente precisa pensar, quando nós pensamos nesses fatores sociais, né, o quanto as crianças têm sido privadas, inclusive quando os pais tentam dar autonomia. Eu acho que é um ponto interessante. Por exemplo, a gente vai dar água para a criança, dificilmente a gente vai ter uma garrafinha de rosca. A gente tem um squeeze que você aperta e a água sai. A gente vai dar um brinquedo para ela de futebol na nossa, acho que você deve ter mais ou menos essa idade aqui, ó. Na nossa época a gente fazia futebol de botão, né? Sim. A gente deitava no chão, segurava aquela paletinha, apertava com força, media que delícia fazer isso. Não é? Hoje, o futebolzinho que as crianças brincam, aquele de ar, você de novo pega ali compreensão palmar. Sim. A gente fazia o peão, né? Enrolava aquele peão até que a gente cansava, pedia para o adulto enrolar, que a gente não aguentava mais, só queria jogar o peão, né? Quanto que a gente treinava de habilidades ali, atencionais, motoras, sensoriais, de paciência, né? De persistência, de perseveração ali naquela atividade. E hoje, essa simulação que nós temos de peão, né? Que a gente encaixa e puxa, também favorece a compreensão palmar. As crianças, elas têm o brincar, por isso que eu falo que às vezes a família favorece, ela tenta dar mais independência, mais autonomia, mas as habilidades também não estão sendo ali muito bem aproveitadas. E essa criança chega ali com 7, 8 anos, precisando escrever de letra cursiva, muitas vezes, e desejando isso, sem conseguir desenvolver os lados da mão, desenvolver musculatura, os arcos da mão, que ela não usou. Então, acho que a gente precisa para isso, para esses detalhes, porque daí eu falo, como terapeuta ocupacional, eu recebo essas demandas de crianças que têm uma letra totalmente ilegível aos 7, 8 anos, e uma mão, quando você olha, a palma da mão é plana. Essa criança não trabalha essa mão. Tem musculatura, né? Criança que brinca, aparentemente, tem oportunidade. Mas as oportunidades ainda não estão tão bem aproveitadas. Então, eu sempre falo, vamos voltar para as atividades de dentro de casa. Tenho crianças que não sabem onde é a lavanderia da casa. Eu tenho crianças que não sabem quantos banheiros tem em casa, ou quantos quartos tem em casa, ou onde ficam os copos. Crianças que, até então, né, não tem nenhuma dificuldade, crianças até então típicas, eu falo até então, porque às vezes, né, não tem uma avaliação, não tem um direcionamento, até então chegam como crianças típicas e não sabem isso. Como que a gente quer que essa criança aprenda na escola? Como que a gente quer que essa criança aprenda as habilidades para o mundo, né? Para, de fato, terem condições de lidar com o outro, de lidar com os estudos, com a vida a 2, a 3, a grupo, né? Eu falo, como as pessoas estão desenvolvendo essas habilidades? Eu vejo uma privação natural
Só que aí as crianças chegam pra gente. Chegam pra terapia, com coisas que poderiam ser trabalhadas no dia a dia. E se fosse realmente necessário chegar pra terapia, chegaria com menos impacto. Uhum. Sim, sim. Quando você falou da questão de jogos, né? Ou inopatibilidade do dia a dia, assim, né? Você vê coisas simples, né? Eu vejo o mais velho, hoje a gente inclui bem mais ele nas coisas, a gente tá mudando agora, então sábado a gente foi lá na casa, né? Chamou ele, vamos lá ajudar a gente a varrer aqui, a arrumar as coisas aqui e tal, né? Então ele ajudou a gente, ele é super disposto, assim, não... Às vezes ele reclama porque é adolescente, né? Mas ele vai, faz. Mas é esse ponto, né? E até você falou alguma coisa, eu lembrei, minha esposa falou, nossa, mas ele mal sabe varrer, segurar a vassoura. Aí eu falei pra ela, ué, ele nunca precisou varrer em casa, né? Então, assim, não sabe mesmo, não é culpa dele, né? Mas nesse ponto, mas beleza, vamos lá, ensinando. Ele fez e tal. Mas é esse, acho que essa questão de proporcionar, né? E acompanhar, como você falou no começo. E aí tem esse ponto, né? Porque a criança não tem que fazer, né? Adoro a palavra cantada, criança não trabalha, adoro a palavra cantada, assim, acho fantástico. Sim. Mas é aquele ponto, é diferente de colocar pra trabalhar, né? Ele tá desenvolvendo competências, né? E claro, você não vai delegar atividade para a criança, é sua responsabilidade. Mas você pode trabalhar com essas pequenas responsabilidades no sentido de ele desenvolver as competências que não são... você falou agora, a questão motora fina não é só para ele varrer o chão, para ele brincar, é para ele poder escrever depois de maneira adequada ou saber até fazer a pinça do lápis ali, né? Uma habilidade, ela tá auxiliando em várias outras competências e habilidades, não só físicas como cognitivas, né? Que vai proporcionar isso dentro de casa. Ela não precisa nenhum aparato tecnológico especial, caro, é dentro de casa no dia a dia, né? Exato. O meu filho, né, ele também não gosta de contribuir para vocês, não. Também, assim, faz, mas ele fala sempre essa frase, mãe, você sabe que criança não trabalha, criança dá trabalho. Eu falo, mas você não está trabalhando, você está fazendo sua participação no time, porque a gente é um time, né? Então, assim, o que ele faz, por exemplo, hoje, nessa ajuda? Eu falo, filho, guarda suas meias. Aqui, ó, dobrei, guarda lá suas meias. Filho, guarda seus calçados. Filho, olha, arruma aqui, estende sua toalha. São detalhes, não é um trabalho, sim, né? sim. Aquilo não vai prejudicar a criança, mas vai auxiliar que ela guarde na memória dela o que minha mãe pediu para eu fazer, onde eu tenho que fazer mesmo, como que eu faço isso, né? Eu vou guardar as meias. Qual é a gaveta das meias? Como que eu abro essa gaveta? Então, todas as habilidades envolvidas ali que eu poderia fazer. Não me custa guardar alguns pés de meia ali, alguns pares de meia. Mas o quanto que eu vou privar meu filho? E aí depois eu quero que ele tenha, né, uma boa capacidade de resolução de problemas. Isso, exato. Quero que ele saiba lidar com as frustrações. Essa palavra, eu estava aqui para retomar esse ponto, né? Porque você falou da questão da paciência antes, né? Assim, hoje já a mídia social, enfim, né, aplicativos, enfim, eles já são feitos para você não sair deles, né? Estritamente é para isso, né? Então, cada vez mais a criança não tem tolerância à frustração. Tem que ser tudo na hora, tal. E não é tão simples também, né? O meu mais novo é bem imperativo, assim, não para. Aí ele vai comer, ele dá 2 garfadas, levanta, sai, dá 2 voltas, vai, pega um copo de água, sai, pega o brinquedo, volta, assim, né? A gente já acostumou um pouquinho assim. Ele não consegue ficar parado ali, né? Mas é esse ponto, a gente tem gradativamente incentivado, né? A gente vai assistir um filme, imagina que ele senta, mesmo um desenho, uma animação assim, ele não fica o tempo todo sentado ali assistindo, mas a gente tem incentivado, sem aquela cobrança no sentido de, vai, faz, mas de que isso se torne um hábito. Ele tem que aprender a se frustrar em algum momento. Isso pra gente também pro pai também é difícil, né? Porque parece que a gente tá punindo, não, mas tá ensinando ele a lidar com essa questão que as coisas não vão acontecer sempre dessa forma. E antes você trouxe ali, né? Às vezes a pessoa tem um funcionário, um empregado na casa que faz isso. Ok, mas em algum momento ele vai precisar tomar frente de algumas atividades e não é só para ele fazer aquela atividade, se ele tem que guardar a meia. É resolução de problemas, como você falou, né? É saber achar uma solução para uma situação que ele, enfim, não experienciou. E aqueles pequenos ensaios vão ajudar isso nele, né? Total. Porque, de novo, eu vejo que as pessoas querem um macro, né? Elas querem que a criança tenha desempenho satisfatório, performance em todas as situações, né? Ali na adolescência, na vida adulta, mas a gente não olha para a infância com esse cuidado. Sim. Né? A gente não permite, muitas vezes. Como é o momento específico para isso, né? Para o desenvolvimento dessas competências. E aí, às vezes, acredito que você também veja essa demanda, assim. Às vezes, os pais, na tentativa de preservar, na tentativa, né, de cuidar, acabam privando ele daquilo que é necessário ele fazer, né? Acho que o erro vem um pouco daí. O erro, a falha, a dificuldade vem um pouco daí, né? Eu acho que os pais, eles sempre tentam acertar. Mas
tem a questão de quantas horas eles trabalham, quantas pessoas, né, que tem que estar envolvido nessa rede de suporte. E muitas vezes, quando eles chegam em casa no final do dia, esse fazer pela criança acaba sendo uma tentativa de cuidado, de afeto mesmo, né, de presença. E eu vejo os pais falando assim, ai, mas eu adoro dar banho nele, eu adoro colocar roupa nele, tipo, a criança tem 8 anos, 9 anos, né, porque é o momento que a gente está junto, e não é errado, não é problema, não é isso que vai gerar um problema na vida dele, pela minha perspectiva aqui, né, pela minha fala, mas não precisa ser todos os dias. Você pode fazer, vamos fazer juntos? Isso, exato. Participar naquele momento, a mamãe vai fazer uma parte, você faz a outra parte. Olha, papai vai fazer uma parte, você faz outra parte. Então, preservem esses momentos, eles são extremamente importantes. De fato, seu filho precisa, né, daquele carinho, daquele cuidado, daquele cheiro, né, que às vezes é aquela hora que dá para fazer isso. Mas você não precisa fazer todos os dias, totalmente. Você pode pedir a participação. E isso vai ser muito legal, porque vai ser um momento de troca. Isso. Sim, e tu troca não só do afeto ali, mas até da experiência ali, né? Daquele momento, aquela vivência, essas experiências simples, né? Às vezes que é... Meu filho às vezes tá jogando Minecraft, ele... Bom, esse eu não jogo com ele porque eu acho chato demais, eu já falei pra ele, a gente brinca disso, tudo bem. Mas às vezes ele fala, ó, papai, eu vou construir uma casa, você pode ver aqui? Beleza, eu vou dando sugestão e tal. Mas é isso que você falou assim, eu vou falando, faz assim, assim, assim. Eu dou um desafio pra ele ali, mesmo que seja ali, ele gosta muito de jogos, a gente joga muito... Detetive, o Uno, enfim, os clássicos, a gente joga muito, jogo da mesada, né? Inclusive ele desenvolveu a capacidade ali em matemática com o jogo da mesada, né? Mas é esse ponto, né? Você incentivar, eu não preciso fazer o tempo todo, né? Mesmo quando a gente tá jogando. No jogo da mesada era não sei se você conhece esse jogo que é tipo um banco imobiliário um pouco mais infantil, é ótimo, né? E ele ganhou, ele adorou e tal, e ele já tinha dificuldade em matemática, mas é aquele ponto. Você sabe que é simplesmente, é fácil, só pegar 2,50 pra trocar uma de 100. Não, deixa ele fazer, deixa o tempo dele. E acho que é essa questão, né? No lúdico ali, a questão fica um pouco mais fluida, né? E a criança vai aprendendo de uma outra forma, eu não preciso fazer por ele. Exato. Eu acho que é esse ponto também, ele vai bem em direção às críticas, à problemática pela tela. Isso. Né? Quando a gente fala assim, olha, mas a criança fica muito na tela. Ok, mas qual é o plano B? O que você oferece para que ela saia dali? E o oferecer não precisa ser, nossa, uma experiência fora de casa, né? Às vezes o oferecer é você falar, então, olha, desliga, você vai me ajudar aqui a colocar a mesa do jantar, e depois você continua. Ai, Renata, mas que diferença isso vai fazer? São 2 ou 3 minutos. São 2 ou 3 minutos a menos de aula. Sim, e acho que esse é o ponto, que nem eu falei aqui do Minecraft, eu não proíbo, né? A gente não vai ter e tal, até porque eu jogo também, né? Mas obviamente tem tempo pra isso, e a gente valoriza, tem horas, sábado à noite, às vezes, quando eu tô em casa ali, que eu não tô em curso, é o dia dos jogos, né? Então assim, é a noite dos jogos. Então a gente vai sentar, desligou o celular, só fica no aplicativo do detetive, que é quando a gente joga detetive, né? E é esse momento, né? Sair um pouco daquele contexto, mas quando ele tá lá, eu participo também, até porque eu monitoro o que ele tá jogando. A gente até gravou um episódio sobre a questão do Roblox lá, né? E assim, a gente sempre acompanha o que eles estão jogando e tal, mas tem um momento, o meu mais velho, ele desenha. E ele faz bonecos, funcos de papel. Ele tem uma habilidade manual fantástica, né? E é esse ponto. Então, assim, tudo bem ele jogar um pouquinho, agora a gente fala, filho, vai fazer outra coisa. E ele vai numa boa, assim, ele vai desenhar, ele adora, às vezes ele fica a tarde toda desenhando. Né, e desenha, faz com uma perfeição que me dá inveja. Assim, que eu queria tanto saber desenhar que nem ele, eu não consigo. Mas acho que é essa questão de você proporcionar, né? E aí eu vou aproveitar, a Larissa mandou aqui uma pergunta pra gente. A Larissa foi minha aluna lá no Rio de Janeiro, da pós, e ela falou como é que funciona o trabalho de integração sensorial pro cotidiano. Não sei se ela falou de algum contexto específico, mas acho que tem a ver um pouco com essa questão, não é só ali, né? Vai no ambiente ali, com todo aquele equipamento. Como isso funciona no cotidiano, né? Eu achei legal, acho que tem a ver com o que a gente tá falando aqui, né? Ótimo. Então, vamos fazer um esclarecimento. Ótimo. Uma coisa é a terapia de integração sensorial. Perfeito. E ela é realmente no espaço adequado, com o profissional com a formação adequada, o terapeuta ocupacional com a formação completa necessária para trabalhar com essa abordagem. Então, não é simples assim, não é só ter uma sala cheia de equipamentos, mas você precisa ter a formação adequada para isso, né? Porque existe toda uma instrumentalização para isso, tanto de avaliações, como de raciocínio, como de equipamentos, enfim. Então, existe a terapia de integração sensorial, que é essa, tá? E existe
a base da aprendizagem, que ela é sensorial para todos nós, né? Para todo ser humano, neurologicamente falando, né? Todos nós temos ali os sistemas sensoriais, né? A audição, a visão, o tato, o vestibular, que tem ali relação com o equilíbrio, com a coordenação, o proprioceptivo, que vai ter relação ali com a força que eu vou aplicar nas minhas ações, né, motoras, as posturas, como eu controlo, enfim. Então, esses sistemas, eles podem ser favorecidos nas atividades do dia a dia. Né? Dos exemplos que eu dei, por exemplo, olha, guarda sua meia, ou pegue lá na gaveta a sua camiseta vermelha. Quanto de informação tem ali? Visual, perceptual, tátil, ele vai ter que levantar ali para procurar. Quanto de habilidades tem ali? Quanto de habilidades estão envolvidas, dentro dessas ações simples que vão favorecer essa base de toda a aprendizagem? A gente fala muito sobre as fases, né, do brincar. A criança precisa explorar. O que é esse explorar, se a gente for entender de uma forma muito simples? Ela precisa pegar o copo para saber como que se segura um copo. Ela precisa pegar a caneta para aprender como que segura uma caneta, né? Ela vai colocando na boca, ela pega, ela aperta, ela joga longe. Então, essas experiências vão gerando repertório. Eu falo sempre que é como uma biblioteca, né? As experiências vão gerando uma biblioteca. Eu vou alimentando a minha biblioteca com livrinhos ali de o que é esse movimento, qual é a sensação que isso me gera, o que eu preciso controlar para conseguir fazer essa ação. Eu vou gerando essas informações. Então, a integração sensorial, ela acontece com todos nós o tempo todo. Esse funcionamento, tá? Que vai dando base para os ganhos motores, que vai dando base para esse aprimoramento de controle olho-mão, controle dos dois lados do corpo, futuramente lá nas habilidades, né, de escrita, na coordenação motora fina, nessas atividades mais refinadas. Então, nós temos que olhar por esses dois pontos. Naturalmente, nós podemos favorecer os sistemas que vão alimentar outros ganhos. Na terapia, é necessário uma avaliação, entender qual é a queixa, qual é a demanda que a família traz, ou que a criança ou que o adolescente traz. Um exemplo prático, o meu problema é o desfraude clássico ali, né, que chega muito pra gente. E muitas vezes tem relação com um processo de integração sensorial que não está acontecendo adequadamente. Eu digo muitas vezes porque não é só, não vou entrar nesse ponto, né? Mas obviamente é multifatorial. Mas quando a gente olha somente pelo viés da integração sensorial, eu tenho que avaliar por completo essa criança, outros fatores envolvidos, né? Entender o que de fato é falha de integração sensorial, né? Uma disfunção de integração sensorial. E aí sim, a criança vem, ela recebe o atendimento na sala, toda colorida, com balanços, com colchonetes, com brinquedos, mas ela só participa dessa terapia se ela tiver um objetivo funcional. Eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer esse esclarecimento. Sim, ótimo. Crianças não vão para a terapia de integração sensorial para fazer integração sensorial somente, né? Só para ficar ali nos balanços, nos brinquedos e ir embora. Ela precisa estar ali dentro de um plano terapêutico que busca uma atividade de vida diária, uma participação, uma execução de algo importante para ela. Perfeito. Tá? Porque muitas vezes as pessoas trazem essas dúvidas de, mas ela faz a terapia ocupacional de integração sensorial e faz a terapia ocupacional convencional. Isso não existe, né, de divisão. Na prática, se fala dessa forma. Mas isso, na verdade, não existe. O terapeuta ocupacional, ele é terapeuta ocupacional por inteiro, né? Ele pode lançar mão de uma abordagem, lançar mão de um recurso para aquele caso ou para aquele outro caso. Mas a terapia ocupacional não dá para a gente trabalhar, quando eles falam da convencional, pensa-se nesses treinos, né? Das atividades de vida diária. E na integração sensorial, nessas brincadeiras. E elas estão diretamente relacionadas. Tá? Até porque, acho que quando você fala do processo profissional ali, ele é feito para isso, né? Para que a criança tenha sua autonomia. Então, uma coisa não pode estar desvinculada da outra. São coisas diferentes. Eu vejo a mesma coisa na neuropsicologia, assim, né? Uma coisa não substitui a outra, mas elas têm que estar necessariamente integradas, né? Eu não atendo psicoterapia, assim, eu não atendo crianças, só de adolescentes para cima, né? Eu faço avaliação de crianças, né? Mas mesmo nos trabalhos com crianças, assim, né? Obviamente, você inicia um processo lá e ele é um processo contínuo, né? Então, assim,
Para que a gente está fazendo esse trabalho específico? Para que ele tenha autonomia lá na rotina dele, no dia a dia dele. Então, não é a mesma coisa, acho que bem colocado aqui, né? Mas o dia a dia, ele vai ali desenvolver umas competências para no dia a dia colocar isso em prática. Então, uma coisa está intimamente ligada com a outra, né? Sim, com certeza. Então é isso, né? O trabalho da IS no cotidiano terapêutico. Ele será clínico dentro desse formato que eu falei, ou Perfeito. se ela estiver dizendo ali sobre essas habilidades do dia a dia, como que isso pode favorecer, também vai de encontro com o que nós estamos falando até agora dessas oportunidades. É o que a gente fala em psicoterapia. Às vezes as pessoas falam, sei lá, né? Eu gosto muito de atividade física e tal. Então, assim, tô fazendo minha terapia lá na academia. Eu sei que eu entendo as expressões, não. Isso aqui ele pode até ser terapêutico para ele. E atividade física, lazer, enfim, isso é saúde mental. Isso contribui muito para a saúde mental, cultura, acesso à cultura, lazer. Ok, outra coisa é fazer psicoterapia, focado, mas uma coisa ajuda, inclusive nós, né, dentro do processo de psicoterapia, a gente vai incentivar a pessoa a fazer isso, né, dentro de uma ativação comportamental, de buscar um lazer. Há quanto tempo você tem pra você nessa semana? Trabalha pra caramba. Então, eu acho que é nesse sentido, né, então o trabalho em si tem ali o foco específico, mas é para que isso aconteça no dia a dia. Sem confundir as coisas do trabalho profissional com, eu vejo aqui hoje tem o GPT que faz tudo, né? Então, assim, sem tirar esse ponto, acho que a condução desse processo ele é bem importante dentro de uma necessidade específica que a criança possa ter, mas a complementaridade em casa, com os pais e tal, isso é fundamental, né? Exato, por isso que eu falo que eu não trabalho sem a participação dos pais. Não tem como, né? Não tem como nós falarmos, mas a criança faz tudo dentro da minha sala. Tá tudo errado. Se ela tá funcionando só dentro da sua sala, eu sinto dizer que você não está desempenhando um bom trabalho. Porque o objetivo é que essa criança tenha independência, autonomia e participação na comunidade, na vida real, né? Então não adianta, eu já escutei isso de muitos pais, mas o que ele vai fazer aqui? Às vezes crianças que já passaram por um histórico de terapeutas. E eu falo, mas nunca te explicaram? Não, eu vim porque tá no encaminhamento médico, eu vim porque o outro profissional indicou. E aí eu falo, mas como assim? A criança vem, ela fica na sala, faz as atividades, vai embora, e a família não sabe nem o que ela tá fazendo, e né? por quê. E muitas vezes os terapeutas definem metas, né? E nem perguntam para a família qual é a meta que a família quer. O que é importante naquele contexto, né? Exato. Então, eu falo, para mim é inseparável a família. As famílias podem entrar no meu atendimento, entra babá, entra mãe, entra pai, entra irmãozinho, entra todo mundo se quiser. Porque eu tenho muito claro os meus objetivos, eu tenho muito claro os caminhos que eu preciso percorrer naquela terapia. Sim. E eu tenho muito claro que essa família é a vida real dessa criança. Não adianta eu falar, não, mas comigo ele tá respondendo bem. Mas e por que ele não responde bem na presença da mãe? Eu preciso entender isso, eu preciso ajudar nisso. Porque senão meu trabalho vai ser jogado por água abaixo, não vai ter nenhum sentido, né? Então a família, ela não é coadjuvante, ela faz parte ali dos atores principais do processo. E aí, de novo, às vezes a família fala assim, mas como que eu posso ajudar em casa? Fala, família, ela não tem que ser uma continuação da terapia. Ela não precisa, pelo menos pela perspectiva do meu trabalho, ficar fazendo exercícios em casa. Mas ela pode proporcionar. Então, a criança, ela está com dificuldade ali na escrita. Ela não consegue desenvolver as preensões ainda adequadamente, estando na idade, tendo condições, né? Mas ainda não está desenvolvendo. Eu posso, por exemplo, colocar ali na geladeira 2 ou 3 opções de garrafinhas, uma pequenininha, uma média e uma de 1 litro, porque cada uma delas vai demandar um ajuste sensorial, motor, atencional, né? Cada um, eu falo, se você estiver carregando uma sacolinha de supermercado com, um saquinho de queijo ralado e o outro um saco de 5 quilos de arroz, com qual que você vai dar mais atenção, né? Obviamente que o peso vai mudar a demanda. Então, eu falo para as famílias, auxilie naturalmente. Você não precisa fazer exercício para essa mão, mas pede para ele segurar os copos e colocar na mesa. Pede para ele pegar a roupa suja lá do banheiro, trazer o cesto para a lavanderia. Você está desenvolvendo essas habilidades, você está oportunizando, né? E aí a gente vai conseguir, Fernando, potencializar o objetivo dessa família. Qual é o objetivo? Então, que ele segura o lápis e escreva o nome. Ok, todas essas habilidades estão envolvidas, então ele não precisa vir só para a terapia treinar. Isso, exato. Tem para a terapia, tem um embasamento, né? Todos os estímulos que a gente dá para favorecer esse ganho, mas a potência desse ganho vai aparecer no dia a dia.
na oportunidade que a criança tem todos os dias. Sim. Como você falou, não dá para trabalhar desassociado à participação, né, da família. Acho que tá falando de como um todo também, né? Às vezes o irmão que tá ajudando. Aliás, né, o meu mais novo, ele falou que ele não engatinhou, ele começou a andar direto porque já tinha um irmão mais velho, né? Ah lá. Ele nem engatinhou, ele já foi andando direto e desenvolveu até essa parte, assim, até mais rápido, até para brincar com o irmão, né? Mas o irmão, agora, obviamente, eles estão numa idade um pouco dos atritos ali, mas se dão super bem. Mas essa questão até disso, eles têm uma participação muito grande um com o outro, assim, né? Até porque o mais novo, ele gosta de desenhar porque o mais velho desenha. Então ele faz os desenhos, vem trazer aqui pra mim, mas é esse ponto, né? Assim, a participação, o que faz sentido nessa rotina? A meta tem que ser desenvolvida, tem que ser pensada, né? Junto daquela rotina, do que faz parte do contexto sociocultural, do contexto, né, diário daquela família. Eu vou até aproveitar, não sei se você tem esse trabalho com adultos também, se já teve, né, em algum momento, mas a Bianca também foi minha aluna aqui na faculdade, Jundiaí, e ela fala como é que funciona o trabalho da TO em adultos TEA nível 1. Ela foi bem específica, um paciente de 36 anos na cozinha, por exemplo, né, e esse é um ponto dentro dessas especificidades, né, dentro de um paciente, dentro do espectro autista, de auxiliá-lo nessa funcionabilidade do dia a dia. Como é que a gente pode direcionar um pouco essa pergunta aqui da Bianca? Perfeito. Eu falo que hoje não é meu público-alvo, né? Eu disse, mas já trabalhei com adultos, mas independente da idade, tá? Independente do quadro, a base de decisão da terapia ocupacional sempre será a análise de atividade. O que é isso? Então, quando ela fala assim, olha, na cozinha, eu vou precisar entender o seguinte, o que exatamente você quer fazer na cozinha? Você quer cozinhar? Você quer lavar a louça? Você quer organizar a cozinha? O que exatamente? Então, a gente vai afunilando isso. E suponhamos que ela fale, eu quero cozinhar. Ok, cozinhar o quê? Fazer ali um arroz e um feijão. Aí eu preciso analisar essa atividade. De preferência, eu faço com vídeos, eu peço vídeos, ou se eu puder estar na casa, eu vou para fazer essa análise. Perfeito. Né? Então, eu vou analisar. Então, vai lá, tenta fazer seu arroz e feijão. Não consigo, mas por que exatamente? Aí a gente vai avaliar as variáveis. Então, assim, análise de atividade vai me dizer o que tem ali de demanda sensorial. Será que tem o cachorro latindo no quintal que fica bem ali próximo da cozinha e isso desorganiza muito essa pessoa e ela perde o que ela estava fazendo ali? Será que tem muitos cheiros ali? Às vezes é um apartamento, tá lavando a roupa, tá estendendo a roupa e ao mesmo tempo tá fazendo a cozinha, tem uma competição de cheiros ali. Será que é a temperatura? Será que é o espaço que ela tem para se mexer? Então, quais são os elementos envolvidos nesta atividade? Aí, o meu papel de terapeuta ocupacional é, bom, eu entendi essas variáveis da situação desta pessoa. O que disso eu posso já adaptar? De repente, então eu falo, fecha a janela para não ouvir o cachorro. Tenta não lavar roupa antes de fazer a comida, para não ter essa competição. Tenta tirar a mesa para que você tenha mais espaço para se movimentar. Então, são ações rápidas, diretas, objetivas. Porém, eu percebi ali que ela não tem o controle visomotor. Ela se atrapalha, ela derruba, ela não sabe onde ela colocou. Então, aí sim, eu falo, bom, eu preciso avaliar em consultório essas habilidades de uma forma mais específica, entender o que eu preciso trabalhar para que ela ganhe, ou quais são os encaminhamentos que, de repente, eu preciso fazer também. Eu falo, porque às vezes a pessoa está em terapia e precisa de outras avaliações complementares para que a gente consiga entender o que está acontecendo e ajudar que ela faça. Então, independente de ser autista ou não, de ser adulto ou criança, eu sempre parto deste princípio. Qual é o seu desejo? Perfeito. E vamos fazer uma análise dessa atividade. A partir daí, a gente pensa nas possibilidades de intervenção. Inclusive, é o que eu estava falando ontem, embora eu estava falando de psicoterapia, sempre partir da demanda real do dia a dia daquela pessoa, né? E aí sim, acho que você trouxe bem, assim, uma análise bem específica, né? Não é nada genérica. Eu vou lá, se precisar, eu vou na casa, né? Entendo a dificuldade mais específica. E eu queria aproveitar esse momento que a gente está falando um pouquinho do perfil específico, né? Você disse a questão, a gente se encontrou ali no Congresso da Mensa. Como é que você tem visto que a atenção à população com altas habilidades e de superdotação tem aumentado? Eu acho que como a ciência vai desenvolvendo, né? A gente vai entendendo mais o fenômeno e tal. É comum que isso aconteça, como aconteceu com o TDAH, com o autismo. A gente vai entendendo melhor. Como é que você tem visto a sua demanda, né, a sua demanda funcional mesmo, né? Porque a gente gravou, inclusive, um episódio sobre altas habilidades, a gente falou um pouco sobre isso. As pessoas ainda têm aquela ideia de que, nossa, a pessoa com altas habilidades, ela faz tudo perfeito, tudo bem, ela não tem dificuldade nenhuma, né? Quando, na verdade, já de muito tempo atrás, a gente vê, às vezes até na escola, a pessoa começa a ter um desempenho bem ruim, até porque o contexto não é favorável a ela.
Como é que você percebe na sua prática profissional essa atenção, assim, essa intervenção dentro dessa perspectiva com essas pessoas com altas habilidades? Tá, realmente eu percebo um aumento da informação e da procura pela compreensão, né? Isso é uma coisa que eu vejo muito das famílias, muitas vezes me procurarem assim, ai, me indicaram você porque você é teu, e você tem um filho superdotado, né? É interessante que as pessoas vão colocando isso como um atributo, né? Sim. Você é mãe de um superdotado. Então, eu percebo uma procura muito maior por entender o que está acontecendo e, naturalmente, uma procura maior de intervenção. E na minha, né, realidade, o que chega muito são crianças que não conseguem organizar o material da escola, não conseguem voltar com o material que foram para a escola, eles perdem, eles não sabem onde eles colocaram de verdade, ou chega a borracha de um lado da mochila, a garrafinha na mão, o lápis no bolso, né? Essa desorganização é muito comum no público que chega para mim. Também a questão da dificuldade de participar das atividades de vida diária, que muitas vezes as famílias olham para isso como uma falta de vontade, como uma preguiça. E, na verdade, eles estão ali entretidos, né, com N outros pensamentos, N outras ações que, para eles, é mais importante, relevante. E, obviamente, se não tem importância, eles não fazem sempre, eles não treinam, eles têm uma dificuldade. Esses dias, uma mãe falou assim para mim, Renata, às vezes eu duvido se ele é superdotado. E é, de fato, né? Porque ele é tão inteligente, ele é tão isso, mas ele termina de tomar banho e ele não lembra que ele tem que puxar a água do banheiro. Ela falou, todo dia é uma briga, porque o banheiro fica alagado e ele não lembra que ele tem que puxar água. Mas ele já sai pensando em outras coisas do banho, né? Então, nessa parte de organização das atividades de vida diária, eu percebo muita procura. E para entender e até auxiliar nas alterações relacionadas às disfunções sensoriais. Que também vou aproveitar a oportunidade para esclarecer que não é uma regra, né? É superdotado, tem disfunção de integração sensorial. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não é uma regra. Não é a regra, exato. Tá? Então, a gente precisa olhar com muito carinho e avaliar sempre para entender se é uma particularidade do funcionamento, se aquela pessoa de fato é mais intensa, percebe de uma forma diferente, e aquilo não é um problema para a vida dela, é só um jeito de perceber as coisas, né? Ou se de fato aquelas alterações elas se somam, tem várias situações que estão tendo impacto, e quando você avalia, você entende que existem várias alterações ali. Então, de fato, tem um impacto funcional. Não existe intervenção de terapia ocupacional, ou pelo menos não deveria existir, sem queixa funcional. Não é porque perfeito. A pessoa não gosta de comer esse tipo de coisa, a pessoa não gosta desse tipo de situação, ela é muito sistemática, né, para essa parte sensorial. Ué, é um problema na vida dela? É um problema para as pessoas olham e falam, nossa, que incômodo. E a pessoa tá ótima, então ela não precisa de terapia. Então, eu percebo isso, essa busca, essa tentativa de entendimento, esses problemas, né, essas queixas muito frequentes e essas dúvidas com relação a é sensorial, é disfunção, não é disfunção, todo autista tem disfunção, todo superdotado tem disfunção, parece que tudo tem que vir como uma regra absoluta. Então eu falo para as pessoas, eu não atendo diagnósticos. Isso, exato. Eu atendo pessoas, então eu vou atender você, eu vou entender qual é a sua necessidade e vou pensar se está dentro do que eu posso te oferecer ou não, uma intervenção de qualidade. Mas o perigo é quando a gente parte só da identificação ou do diagnóstico, né? Eu acho que esse é um ponto muito perigoso que eu tenho visto com frequência. Isso, claro que o diagnóstico, ele traz alguns direcionamentos, né? Ele é importante, né? É legal sua fala, porque assim, ele é importante, mas ele não define, né? Até porque se a gente for pensar qualquer um, não hoje porque o autismo a gente considera ali dentro do espectro. TDAH, a gente for falar do TDAH também, tem perfis muito diferentes de pessoas com TDAH. Isso aqui funciona. Às vezes o pessoal pergunta, isso aqui, de maneira geral, isso aqui funciona, mas pode ser que não funcione para você. Tem que entender o seu perfil, porque tem outros elementos, tem que ver a reserva cognitiva, vai ter que ver questões se for um adulto, né, que a gente tava vendo aqui. Até questões de personalidade, contexto social que essa pessoa tá. As intervenções não são genéricas, né, que é a grande limitação das inteligências artificiais, é tudo muito genérico, muito plástico, né?
Então, assim, entender o perfil da pessoa, né? Eu falo isso quando a gente faz avaliação neuro, e às vezes estou em aula, assim, com o pessoal da pós, eu falo, a avaliação não é para achar problema nos outros, né? É para achar perfil, né? Isso, Não é para achar problema. Eventualmente, esse perfil é um perfil que ele não se ajusta a uma norma, né? A uma questão de frequência de que as pessoas são, de que as pessoas experienciam. Então isso causa um prejuízo, mas a gente não está identificando só um problema, né? É um perfil e a partir desse perfil, né, eu até brinco que às vezes eu faço avaliação e a gente não fecha nenhum diagnóstico, né? Eu tenho vontade, eu brinco assim, ó, mãe, o seu filho tem um diagnóstico, ele é criança, mas não quer dizer que não serviu para nada, porque a gente identificou um perfil, e esse perfil, ele, olha, seria interessante a gente olhar mais para cá, mas não se configura uma limitação, um transtorno específico, né? Então, assim, eu acho que quando você traz isso, a gente trata as pessoas, e não é romantizar, é um fato de tentar entender e separar um pouco as coisas. O diagnóstico, ele direciona, ele ajuda muito, até para acesso a benefícios, uma série de questões é importante. Mas não é um pacote que ele vem junto, né? Então é porque tem comorbidades, e aí vai ter toda uma demanda em cima disso, né? Bem específica, né? Sim, sim. E é isso. Não é o problema ter um nome. Perfeito. O problema é tratar um nome. Eu acho que é esse o ponto. Né? E enquanto terapeuta ocupacional, eu sempre vou defender que a gente trabalha participação. A gente trabalha fazer do dia a dia, atividade de vida diária, atividade que faz sentido para aquela pessoa. E aí, se ela tem um diagnóstico, se ela tem uma identificação, entendo que eu preciso olhar para essas variáveis do pacote, né? Mas eu não vou tratar as variáveis para chegar naquela essência, eu preciso tratar o que é importante para ela. Tem um livro que eu gosto bastante que chama Vivendo Sensorialmente, pegando por esse viés, né, do sensorial que a gente está falando. Ela fala muito sobre os perfis que nós temos. Tem pessoas que gostam mais de movimento, tem pessoas que gostam menos, tem pessoas que gostam de um tipo de música, tem pessoas que gostam de um tipo de cheiro. Tem gente que toma um banho mais quente, tem gente que toma um banho mais morno. E nem por isso todo mundo precisa ir para terapia. Sim. Sim, ótimo. E é esse ponto, né? Assim, a gente identifica perfis. Até na avaliação neuropsicológica, a pessoa veio com uma demanda, porque às vezes eu vejo isso, né? Qual teste eu aplico para TDAH? Não tem isso, né? Você avalia funções e você avalia um perfil. Não tem como você fazer uma avaliação, quero avaliar só isso aqui, só aquilo ali. Você tem que entender a relação, inclusive, do que está preservado para entender uma intervenção, para trabalhar ali, né? Uma estimulação, né? É um contexto muito mais amplo do que a gente identificar esses padrões disfuncionais só, né? A gente é importante, mas entender, inclusive, esses padrões que estão preservados e que vão ser extremamente importantes dali para frente, né? Às vezes eu falo que vão ancorar, né, a questão da dificuldade que a criança está tendo, ou do adulto, né? Não vale a mesma coisa, né? Exato, e eu falo que a gente também, Fernando, não pode ser simples, né? Pensando aí na superdotação, vou falar agora da situação do meu filho especificamente, ele joga tênis de mesa e ele é alto, né, para a idade. E muito o professor dele pegava no pé assim, se movimenta, Caio, se movimenta, olha, antecipa a bola, antecipa essa bola, nananã. Isso era, assim, uma chamada toda a aula. E aí, eu levei meu filho para uma avaliação. Eu queria fazer a avaliação do processamento visual, mas, para minha surpresa, quando o Fernando Nassif, ele começou a avaliação do meu filho, ele falou, Rê, nós temos aqui uma miopia. Como assim? Né? Ele tem 3 graus de miopia no olho, 2,5 no outro. Claro que ele não fazia antecipação da bolinha, porque ele não enxergava. Sim, não enxergava, né? Uma determinada distância, né? E muito foi colocado para ele desde sempre, inclusive por nós, porque de fato ele sempre foi uma criança assim com uma coordenação não das melhores, né? Eu falava assim, ele é uma criança que não é muito coordenada, mas também não vejo necessidade de intervenção porque não tem impacto nenhum na vida dele, né? Sim. E, na verdade, não, ele só não fazia essa antecipação por uma questão visual. Então, quanto que chega para mim ou chega para você enquanto demanda, que a gente tem que olhar o que mais que pode estar envolvido nisso. Tem profissionais que eu preciso encaminhar, eu preciso de avaliações específicas ou não. Realmente, eu preciso de repetição ou eu preciso de mais oportunidades no dia a dia. Eu acho que a gente precisa parar de ser tão raso quando a gente está falando de uma criança, sabe? A gente tem que olhar para a criança como esse conjunto de fatores que eles precisam ter oportunidade de serem desenvolvidos. E a gente precisa entender o que pode estar acontecendo. Eu falo que aí é o nosso trabalho, né? A família não tem essa obrigação de forma alguma. Isso cabe aos nossos profissionais, por isso que a gente estuda, por isso que a gente está sempre buscando para entender e, de fato, tentar encontrar algumas respostas.
né? E eu falo para as famílias, eu não sei tudo, mas se eu não souber, eu vou procurar. Sim, é esse o ponto, né? É uma área, a gente tá acabando falando agora, né? Essa atenção e até o conhecimento sobre a questão das altas habilidades, ela vem crescendo muito, então é necessária atualização o tempo todo, e qualquer uma delas, né? Já tem proposta aí do TDAH ser espectro também há muito tempo, enfim, mas na prática ele já é, né? Na prática, assim, em termos de entender a manifestação de sintomas, né? De comportamentos, de novo, né? A gente entender uma questão global da pessoa, né? Demandas da pessoa ali, e como você falou, tá vendo? Ah, vamos lá, não tem a coordenação. Não, era uma questão visual. E aí resolve. E às vezes é esse ponto, né? A gente não olha pro simples, né? E não é porque não olha, é porque não tinha oportunidade ali, não tinha acontecido uma necessidade, enfim, né? Então, eu tenho outros exemplos disso também, de pacientes que às vezes vêm, a gente solicita uma avaliação, às vezes, e realmente tem uma dificuldade visual, e aí corrige e beleza. Mas é algo que no dia a dia vai sendo percebido e vai ter que ser, né, entendido enquanto prática, né? Enfim, enquanto ação ali integradora, né? Integradora. Eu acho que legal estar falando com profissionais de outras áreas que o trabalho em essência ele tem que ser integrado, né? A neuropsicologia ela é uma área multidisciplinar por natureza, por definição. Eu sempre falo isso nas aulas. A neuropsicologia não é uma especialização da psicologia, mas ela é uma das áreas das neurociências, né? Então assim, ela está dentro de um leque muito mais amplo e conversar com outros saberes ali não é uma sugestão, é uma obrigação. Ter essas outras perspectivas é essencial e importante, né? Gostaria de trazer uma questão que é tudo que eu estou falando, obviamente, eu brinco que não são vozes da minha cabeça, né? É tudo embasado. Eu acho que as pessoas podem procurar mais informações sobre os modelos ecológicos, sobre a importância do ambiente, sobre o impacto do ambiente, sobre as variáveis que a gente precisa olhar quando nós estamos pensando no fazer ou não fazer de uma criança. Pensar no modelo de participação também, que eu gosto muito, da professora Cristina Imes, ela fala muito sobre isso, eu gosto, que é a criança precisa participar para ela aprender a participar. Traduzindo de uma forma muito rasa, obviamente, né? Porque eu sei que tem pessoas de muitos lugares e de formações e de níveis de instrução diferentes que escutam aqui, mas a gente só aprende a se comportar numa determinada situação estando numa determinada situação. Então, eu só aprendo a comer com garfo e faca quando eu tenho acesso a comer de garfo e faca. Eu só aprendo a me comportar na fila quando eu tenho uma fila para estar. Eu só aprendo a segurar um copo de água e tomar a água se eu tiver oportunidade de segurar um copo e tomar a água, né? Então, a gente precisa favorecer participação. E a participação, ela favorece os ganhos e ela vai potencializando todas as respostas. Então, acho que ressaltar isso, né? Eu acho que os modelos ecológicos, eles precisam ser mais falados e essa abordagem da terapia ocupacional, pensando na participação, para mim faz total sentido, assim, eu gosto muito desse caminho. Ótimo, pô, Renato. E essa questão, a gente fala também isso na avaliação neuro, a importância de entender o contexto, quando você traz tarefas, contextos ecológicos ali, que fazem sentido e tem relação com o dia a dia, né, com o cotidiano daquela pessoa, daquela criança, daquele adulto que seja, né. Mas como a gente sabe que não dá para esgotar um assunto num episódio, né? A ideia é fomentar uma inquietação aí nas pessoas. Então, eu queria ir para uma parte final aqui, que é o nosso Fale-me Mais Sobre Isso, que é uma frase que psicólogo adora falar, mas que a ideia é, quem quiser explorar um pouco mais, quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o assunto, o que pode ser, enfim, né? Livro, filme, o que a gente poderia oferecer aí de material pro pessoal? Já falando que você falou de um livro que eu até anotei aqui, o Vivendo Sensorialmente, que esse já vai estar ali como dica, né? Mas o que a gente pode dar de sugestão para os ouvintes aqui? Fale-me mais sobre isso. E o Fale-me Mais Sobre Isso é um oferecimento da Leplus Studio, que é uma aceleradora de empresa focada em alta performance, que auxilia negócios a aumentarem seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja. Então, se você quer divulgar a sua marca, o seu nome, o seu produto, o seu serviço, entre em contato com eles, pode ser pelo @LeplusStudio, lá no Instagram, você vai falar com meu amigo, com o Abdu, e ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar a melhor solução para você. Então não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio. Ótimo, então eu vou recapitular o livro, né, do Vivendo, o modelo de participação da professora Cristine Imes, as abordagens ecológicas, e eu vou trazer o mais importante no meu ponto de vista. Escute a criança, pergunte para a criança se ela tem uma ideia de como contribuir com aquilo. Porque muitas vezes a gente não escuta. A gente fala que dá muita escuta para a criança, que está sendo permissivo até demais. Mas a gente não escuta quando a gente fala assim, olha, pega a água. Não vou pegar. Por que eu não quero pegar? Eu não consigo? Vamos lá, eu te ajudo. Né? A gente tem que olhar para a criança, a gente tem que ouvir a criança.
Eu vou fechar com uma situação que aconteceu, inclusive, com o meu filho, quando ele estava no processo de identificação, né? Ele estava tendo muito tédio na escola. E eu fiz 8 estojos em um ano, assim, pra ele. Ele destruía, né? Não vinha nada. E um dia, eu fui pegar a roupa pra lavar, eu olhei, o shorts tinha um buraco. Peguei e falei assim, filho, o que é isso, né? Ele, ai, mãe, eu cortei. Eu falei, não, que você cortou, eu já vi. Já percebi, né? Por que você fez isso? Ele fez assim, mãe, eu fiz isso porque estava muito entediante. Porque na situação, por exemplo, assim, eles estavam aprendendo lá 10 mais 10, ele fazia raiz quadrada de cabeça. Então, imagina ali ele dentro da sala de aula, né, querendo fazer alguma coisa. Aí eu falei, olha, então vamos lá. Primeiro, que você não vai comprar na cantina essa semana. Não é uma punição, isso é uma consequência, porque eu preciso do dinheiro para comprar o short. Porque eles precisam entender que as coisas, por mais que elas tenham sido sem intenção, elas têm uma consequência. E aí eu falei, olha, então tá bom, você não vai comprar na cantina porque eu vou usar esse dinheiro para comprar outro short. Mas, filho, muito mais importante do que isso, a gente precisa pensar no que você vai fazer dentro da sala quando sentir isso. Porque o TED faz parte da vida. Você vai sentir isso muitas vezes. Aí ele ficou parado, me olhando, eu falei, o que você pode fazer quando você sentir isso? Ele não respondia. Eu falei, então vamos lá. Acho que aí é a dica, né, para os pais. Então, vamos lá. Você pode deitar a cabeça na mesa um pouquinho, você pode desenhar na sua agenda. Eu comecei a dar algumas ideias. Falei, o que mais? Então, eu modelei para ele como que ele poderia buscar uma resolução desse problema. Ele parou, me olhou, ele fez assim, eu acho que eu podia contar de 10 em 10 até 1000 na minha cabeça, né? Gente, você podia. Né? Eu nunca ia pensar nessa estratégia. Então, é nesse sentido que eu falo que a gente tem que dar escuta para a criança. Dar escuta não é ser permissivo, deixar a criança fazer absolutamente tudo o que ela quer, até porque ela muitas vezes não tem nem maturidade ainda para fazer algumas ações ou tomar algumas decisões. Mas a escuta no porquê que isso está acontecendo, como que eu posso te ajudar? Porque às vezes a gente espera que o terapeuta dê a dica, às vezes a gente espera que a escola dê o caminho, mas a gente não olha para a criança, para o filho e pergunta como você acha que a gente pode resolver isso juntos, então. Acho que de todas as dicas aqui, essa é a mais importante. Pergunte para a criança. Eu falo para os professores, se nenhuma estratégia que a gente conversou estiver funcionando, pergunta para a criança, como que a gente pode resolver isso? E, obviamente, se a criança não responde, não tem condições ainda de responder, né, por algum motivo, pergunte para a mãe, pergunte para a família. A mãe, porque geralmente é ela que está ali, né, na maioria das vezes, mas obviamente para a família. Mas trazendo a mãe, validem as mães. Perfeito. Escutem as mães. Porque eu já escutei de muitas mães assim, Renata, eu sempre soube que tinha alguma coisa, eu não sabia como que chamava. Eu sempre soube que tinha alguma coisa e falavam que eu estava maluca, que não era nada, que eu estava procurando pelo em ovo. Falo, validem a fala das mães. Então, na dúvida, pergunta para a mãe, como você acha que a gente podia conduzir? Eu sei que nós temos extremos, nós não podemos nos orientar por eles, como eu já disse, temos pais que não têm essa condição também. Nós temos que usar sempre o bom senso e dar escuta para as crianças e dar oportunidade. Acho que é isso, espero ter contribuído aí com as reflexões, com provocações. Eu falo sempre quando eu dou as aulas, quando eu dou meus cursos, assim, gente, a minha ideia não é trazer respostas prontas, é trazer provocações. Vocês saiam incomodados do que vocês estão ouvindo, porque quando a gente se incomoda, a gente vai buscar. Sim. Essa é a ideia. E deixa eu aproveitar quando você estava falando, quem não ouviu ainda o nosso episódio 59, que a gente falou de Roblox e os limites infantis, né? Com uma psicóloga que trabalha na área infantil, inclusive, colega nossa aqui. E se você não ouviu, ainda está ouvindo. E tem um livro, você falando agora, eu lembrei de um livro de uma ex-aluna minha, já lá de trás. Ela é psicóloga, mas ela escreveu um livro infantil que é O Menino e o Relógio, que é uma descoberta muito legal, tá? Eu até comprei para dar pro meu filho, né? Porque ele era menor, mais velho, né? Que fala justamente dessa descoberta da relação com o tempo. Você falou agora do TED, o que eu vou fazer. Então, assim, é muito interessante, é uma história, um livro bem acessível, assim, né? E ele tem essa questão da relação, da descoberta da questão do tempo. Como me relaciono com o tempo, então é um menino ali, acho que se não me engano é Rogério o nome dele, agora não me lembro de cabeça, mas o nome do livro é O Menino e o Relógio. Acho que lembrei agora que você estava falando dessa questão do tédio, né? De como lidar com o tempo que não tá passando e por aí vai, né? Renata, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Pô, que bacana, ali numa conversinha rápida ali, surgiu aí essa possibilidade. Fiquei muito feliz de você ter aceito logo de cara, assim, bater esse papo com a gente. Tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo também gostou bastante. Fica o convite, de repente, uma próxima vez a gente vai conversar de novo, a gente vai se trombar por aí. Com certeza, fico super à disposição. Agradeço mais uma vez a oportunidade. E é isso, né? Acreditar no trabalho em equipe, na troca. Eu acho que a gente precisa trocar mais. Acho que isso é importante demais. Perfeito. Muito obrigada. Valeu, Renato. Obrigadão.